Olá, hoje eu vou falar de Daniel 7 e eu gostaria de contar com a compreensão de vocês, porque este capítulo ele é um pouco diferente. O capítulo inteiro ele fala sobre um sonho, sobre visões que Daniel teve, sobre uns animais. E não é fácil dar uma interpretação em poucos minutos, como são as gravações dessa lives que eu tenho procurado fazer em ordem cronográfica, todos os capítulos que eu tenho lido. Sendo assim, eu espero a compreensão que todos ouçam eu ler o capítulo inteiro e no final eu vou fazer apenas uma breve explanação sobre o resumo desse capítulo. E após o término do livro de Daniel, nós podemos voltar e falar mais detalhadamente sobre cada uma das partes deste capítulo. Isso para que não comprometa a forma com que eu tenho feito as exposições diárias e de livro após livro. Então, após eu fazer a leitura de todos os 12 capítulos de Daniel e expor a sua conclusão, aí eu farei um estudo mais detalhado sobre este capítulo. Então eu espero que vocês possam compreender e entender a minha situação aqui neste momento. Daniel 7 fala sobre o sonho dos 4 animais e diz o seguinte: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como um homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Pois disto continuei eu olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, os seus cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam,
e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foram-lhes tirado o domínio. Todavia, foram-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas o santo do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, e de eternidade e eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daqueles chifres que tinham olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daqueles mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Aqui mostra que a visão que Daniel teve, ela foi difícil, inclusive para Daniel entender. Ele não tinha muita percepção do que é que ele estava sonhando e vendo em suas visões, que ele precisou da ajuda de outra pessoa para interpretar o seu sonho e as suas visões.
Na verdade, de uma forma bem rápida, mostra que esses 4 animais que Daniel viu nos seus sonhos e visões, que emergiam do mar, estes representam 4 reinos que surgiriam na história da humanidade, cada um com suas características distintas. O primeiro, um leão com asa nas costas, né? Esse simbolizava a própria Babilônia, com sua força e a conquista rápida com que ela fazia dos demais povos. O segundo animal, que era um urso, que representava o Império Medo-Persa, que conquistou inclusive a Babilônia com força bruta. O terceiro reino, o terceiro animal, que foi o leopardo, com 4 asas e 4 cabeças, esse representava o Império Grego, dada sua velocidade e a expansão e divisão em 4 reinos após a conquista e a morte do seu rei Alexandre o Grande. O quarto animal, com dentes de ferro e 10 chifres, esse representa o Império Romano, poderoso e cruel, que dominou vastas regiões. Esse quarto animal, eles referem a uma série de figuras que representam reis ou poderes terrenos que se opõem ao reino de Deus. Todavia, todos estes reinos, todos estes poderes terrestres que se opõem ao reino de Deus, Deus mostrará que Ele cuida dos seus e Ele faz com que os seus tenham sonhos antecipados de tudo quanto virá lhe acontecer, lhe ocorrer. Tudo isso porque Deus se preocupa com aqueles que o servem e Ele, o Deus Todo-Poderoso, é quem lida com aqueles que cometem a iniquidade, mas, ao mesmo tempo, Ele mostra que Ele é um Pai eterno, que deu o seu único Filho para salvar aqueles que têm e reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa é a interpretação rápida que eu fiquei de dar no dia de hoje. No final do estudo do livro de Daniel, após a conclusão, eu falarei mais especificamente gravações sobre cada um desses animais e a parte final do texto. Eu espero que assim fica mais explicado. Eu peço desculpa de ter sido rápido nessa exposição, mas é para que eu pudesse dar sequência ao livro. Sem essa explicação, não teria como eu dar continuidade aos capítulos que estão por vir. Que Deus abençoe e nos guarde até a próxima exposição do próximo capítulo. E no final, uma explicação mais detalhada sobre este. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém?